Oi, gente, tudo bem? Ó, acordei gripada, com a sinusite atacada. Ai, uma segunda daquele jeito, mas vamos lá. Hoje é segunda-feira e hoje o Christopher começa em uma nova clínica. Então eu vim falar aqui um pouquinho das minhas expectativas e o porquê da mudança de clínica, né? O Christopher tá com o laudo, né, do autismo há 11 meses, porque ele recebeu em dezembro, a gente tá em meio de outubro, né? Há 11 meses, e assim que ele recebeu o laudo, a gente começou, né, as intervenções com terapia, e a primeira intervenção que a gente conseguiu foi a psicóloga, que era uma psicóloga incrivelmente maravilhosa, e eu gostava demais dela. Depois vieram as próximas, e depois, com o tempo, uma delas também identificou que o Christopher precisava de fisioterapia, porque ele não tem a curvinha do pé, a minha sogra também não tinha, então tudo é uma questão, acaba sendo uma questão genética, né? E ele vinha tratando, então, com a psicóloga, com a fono, porque o Christopher tem várias questões de fala, assim, muitas, eu tenho que falar sobre ainda. Atraso da fala, dificuldade de pronúncia gramatical, eu nunca lembro que eu falo que eu também não tenho, que é repertório de fala. Eu falo que eu também não tenho. Ele passa com a psicomotora, né, que ele também tem muitas questões de psicomotricidade, fono, ATO, né, que é terapeuta ocupacional, que tá sem já faz muito tempo, desde abril. A fisioterapia e a musicoterapeuta. Então era a fisioterapia, a psicologia, a psicomotricidade, fisioterapia, musicoterapeuta e a terapia ocupacional. 6 especialidades que ele passava. A TEO foi desligada lá da clínica e depois eles ficaram sem por um bom tempo e sem retorno. E o Christopher vinha apresentando muitas dificuldades, né? E assim, com esses meses de terapia, ele teve uma melhora muito grande, assim, era visível. Só que algumas coisas vão aparecendo, outras vão sumindo, algumas vão se camuflando. Então a gente precisa sempre procurar o melhor, assim, na minha visão, né? E ali pra mim tava deixando muito a desejar, não pelas terapeutas, mas era pelo convênio, que ali é uma clínica do convênio e eles atendem o mínimo do mínimo, basicamente assim. Meu ponto de vista, muito importante ressaltar. Eu tava achando que o Christopher precisava de mais. E aí começou um movimento ali que as crianças começavam a ganhar alta, mas era tipo, a criança começou um mês, no mês seguinte ela tava ganhando alta. Achei aquilo muito estranho e eu comecei a ficar com esse medo que o Christopher fosse ganhar alta, mas quando a gente fez o plano, ele não tinha muita cobertura, porque aonde tinha cobertura já não tinha mais vaga, né, porque é um tratamento a longo prazo. E não tinha mais vaga, então eu fui ficando por ali. Só que eu não sou de me acomodar, então aquela situação começou a me incomodar. E aí as mães começaram nesse movimento e uma delas acabou indo procurar uma outra clínica que recebeu indicação de uma pessoa e ela foi lá, fez todo o processo deles e ela me indicou. E aí eu fiquei com medo, fiquei mais de um mês pra fazer o processo de lá. E ela, vamos pra lá, não sei o quê. Eu falei, não sei, deixa ele ali, né? Fiquei com esse medo de tirar ele de lá, porque já era algo certo. Ele já estava sendo tratado. Então eu não queria tirar ele de onde ele já estava sendo tratado pra arriscar e começar de novo. E aí, por fim, eu acabei me desgostando de lá, tive situações lá com o pessoal da administração, foi bem estressante, assim, desconfortável, fiz algumas reclamações e não tinha retorno, então eu fui lá fazer o processo da nova clínica. Fiz toda a anamnese, né, pra quem não sabe o que é uma anamnese, é basicamente uma ficha técnica para te conhecer, é basicamente isso. Então tem as questões, né, de comportamento, de fala e tudo mais, você vai respondendo um questionário. Às vezes a gente faz isso pessoalmente, no caso dessa clínica, fazia uma anamnese, 2 anamneses virtuais e depois uma anamnese presencial com os 2 testes lá pra eles irem montando o perfil da minha criança. E aí eu fui, fiz todo o processo, tava acompanhando eles pelo Instagram e tal, pra ver, né, o que eles postam, mas eles postam mais coisas comerciais, assim, então fiquei meio na dúvida. E aí eu fui pessoalmente lá pra conhecer, então você faz a anamnese, tudo, os testes, e eles agendam com você pra você ir lá presencialmente pra conhecer o ambiente, né, falar com o psicólogo responsável e tudo mais. Gente, eu fiquei encantada, mas assim, encantada do nível hard, porque a clínica apresentava ser muito melhor do que onde o Christopher trata, pelo menos de estrutura, era diferenciada, é uma estrutura mais capacitada, assim, mais adaptada, especificamente, porque lá onde ele estava tratando era um hospital, e dentro desse hospital eles montaram um setor para atendimento do TEA. Só que lá é uma clínica de TEA, então lá é diferente, né? É uma clínica para autistas, então tudo é adaptado. Até os itens do ambiente são pequenos para crianças, né? Se eu não me engano, acho que atende até 16 anos, mas também atende para criança.
E os ambientes no geral. Gente, e até, ó, vocês não têm noção, porque o tanto que a gente reclamou, não eu como as outras mães, pra ter uma terapeuta ocupacional lá, e eles, a gente vai ver, não sei o que, e ficava enrolando e não tinha retorno. Chegou lá, tinha 9, gente. 9 profissionais trabalhando um andar específico só pra isso, assim, e eu fiquei muito encantada. Então, eu fiz todo o processo dele, já saí dali torcendo pra que desse certo, porque... E outra coisa que ele levantou lá pra mim, que eu não sabia, né, ele, o psicólogo, quem me entrevistou, que é o responsável ali daquela unidade, porque é uma rede, e na unidade que o Christopher vai ser acompanhado agora. O Christopher levou muito tempo pra falar. Ele foi falar, já tinha mais ou menos ali uns 4 anos de idade. Então, o que a gente faz? 4, quase 5, entendeu? O Christopher tem 6 anos. É basicamente 2 anos de fala, 2 anos e meio, foi por ali assim, demorou muito mesmo. E uma fala que ele consiga montar uma frase, completar, conversar com a gente, isso veio agora, depois das intervenções com as terapias. Então, assim, é tudo muito recente. E pra isso a gente sempre criou comunicação com ele, porque, né, pai e mãe vai achar um jeito de se comunicar com seu filho, porque não tem mais ninguém que vai entender o seu filho do que o próprio pai e a própria mãe. E então, o Christopher tem alguns sinais e a gente capta, tipo, ele quer coca, é coca. Ele quer água, é coca. Ele quer suco, é coca. Ele quer leite, é TT. Então, assim, é muito específico. Tem um refrigerante de laranja, é coca. Tem um suco de melancia, é coca, entendeu? E pra gente sempre funcionou. A gente sabia que era um sinal dele. E tá bom, coca, ele meio que olhava assim, e às vezes apontava, às vezes não, então a gente já pegava o que ele queria. E lá no dia que a gente tava na clínica, tinha uma menina na frente tomando um todinho, e a gente tava esperando pra fazer a entrevista. O Christopher ia ficar com uma outra profissional, que eles olham lá a criança, né, no meu caso, que eu não tenho com quem deixar o Chris, porque o André tava trabalhando, e eu indo resolver essas questões, né, ele fica sempre atento, acompanhando, me perguntando, me liga todo o horário de almoço pra saber como que foi as coisas, mas pra estar ali fisicamente sou eu, então eu levo o Christopher comigo. E aí uma menina tava tomando um todinho, e aí ele fez assim... Eu falei, Cris, não tem todinho. Não tem agora, filho, não inventa. A gente tá esperando, quando sair eu compro. E aí eu entrei e conversando lá, né, no teste, na anamnese, eu falei isso. Aí ele falou assim, nossa, mas vocês criaram uma comunicação única com seu filho. Porque, né, o TEA é um espectro, né? Então o espectro é uma coisa grande, pode ser diversificado para qualquer pessoa de um jeito. Então ele falou, pra vocês criaram uma comunicação familiar com ele. Porque quando que a gente vai associar que um soluço, né, ele fazer o sinal de soluço quer dizer que ele quer aquilo, mas pra gente é muito claro. E aí eu falei pra ele que não queria, ele, tá bom, mãe. Aí eu fui e falei da coca também e de várias outras coisas que ele faz, sempre ele faz um sinal pra alguma coisa, ou quando ele quer chamar a atenção, ele não fala assim, gente, posso falar? Ele faz assim, e aí a gente já sabe que ele quer falar alguma coisa. Então ele acaba, são situações um pouco sistemáticas dele, mas que pra gente faz muito sentido e a gente se adaptou ao jeito dele. E aí o que ele me alertou? Mãe, isso é muito errado. Porque na rua, e realmente é muito errado, porque na rua, na vida, quem vai entender esses sinais do Christopher, né, na escola? Ele vai fazer, e a professora vai falar, quer água? Tá engasgado? Tá com pigarro? Ela não vai se atentar, né, esses sinais. Então a gente precisa trabalhar essa comunicação com o Chris. E lá onde ele estava tratando, a fono ele não tratava dessa forma. Ela não era ruim, não era uma profissional ruim, eu gostava assim. Só que ela fazia o que dava dentro do pouco tempo de limite que ela tinha, que era de 30 minutos. Então ela estava trabalhando só a parte gramatical. O Christopher não fala R, não fala LH. Ele não consegue usar o R no meio das palavras, ele não consegue falar o L. Então, tipo, bala, ele fala bala, problema, ele vai falar problema. E por aí vai, sabe? Assim, ele consegue pronunciar, mas ele criou uma forma dele. E para algumas palavras, ele substituiu o L pelo U. Então ela pegou isso logo de cara e ela trabalhava muito isso. Só que ele tem muitas outras questões para serem trabalhadas, né? Que nem no laudo dele que ele recebeu, pedia 2 horas de fono semanais. Ele tá fazendo 30 minutos. Então, tipo, gente, quanto tempo eu levaria tratando o Christopher até chegar nessa parte da comunicação dele conseguir formar uma palavra, sabe? Então pra mim isso pesava muito, assim. E aí ele começou... E aí essa questão da fono era muito gritante pra mim, por conta disso. E também a TO, né? Porque a TO trabalha tudo. Gente, o Christopher não pisava na grama, não pisava na lona, não pisava no barro, né? Não entrava na piscina de bolinha, não pulava na cama elástica. Sabe quando a gente leva uma criança numa festa e tem o playground? E aí tem que subir, né, nos negocinhos assim, e aí a criança passa lá na rampinha, escorrega no escorredor, cai na piscina de bolinha. As crianças amam isso, o Christopher detestava.
E a gente ficava assim, tipo, meu Deus, olha que legal, né? Quando a gente era criança, o que a gente queria era ter isso pra brincar, pra correr. Ele simplesmente detestava. E aí, eu lembro até uma vez quando ele era bem menorzinho, antes da gente saber o diagnóstico, eu não me culpo, tá, gente, pelas coisas que eu fazia. Eu não me culpo mesmo, porque eu não sabia que meu filho era até, hoje eu sei, e eu trato ele de outra forma. Mas a gente insistia pra ele participar. E hoje eu ainda insisto, dependendo do que for, eu ainda insisto, porque ele não prova. Então eu faço ele provar e se ele vê que ele não gostou, ok. Mas de cara ele nunca quer participar. Eu lembro que quando ele era menorzinho, a gente foi numa festa de uns amigos do meu marido, e aí tinha uma piscina de bolinha e era uma coisa pequenininha, era um brinquedinho assim, ele não queria pisar. E eu joguei ele dentro, assim, ele era bebezinho, peguei ele assim, tuc, e joguei ele dentro, né? Nossa, os olhares jogadores dos amigos lá do lado e das pessoas que eu nem sei quem são, que também não me importam, ficaram com olhar de ódio. E aí o que o Christopher fez? Deitou, e jogou bolinha, e brincou, e fez não sei o que lá, e eu só olhando assim, tipo, pensando, né, vamos cuidar lá da sua vida, porque a do meu filho eu entendo. Então, ali quando ele era bebezinho, que eu sempre falo que o autismo sempre esteve presente, nós aqui não sabíamos, eu via que ele tinha essas questões, tipo, pô, ele nem conhece, ele não vai, e aí eu jogava ele lá. E aí, beleza, ele brincava, passava. Chegava numa outra festa, ele não entrava de novo. E por ali ia. E aí eu levei essas questões, né, pra TO, quando a gente fazia essas anamneses e tal e tudo mais. E ela falou que isso era uma questão dele, por conta do autismo, né, esse estranhamento, ele tem... E aí eu fui descobrindo que o Christopher tem muita sensibilidade no pé, muita sensibilidade nas unhas e no cabelo. E aí, sempre que ele vai fazer essas terapias de TO, a gente leva um chinelo, porque ele não deixa elas nem tirarem o tênis. Ele não tira e não deixa ninguém tirar o tênis dele, a não ser eu ou o André. Então, depois disso, uma das primeiras coisas que ela trabalhou com ele era um tapete de sensações. Acho que era assim que ela falava. Era um tapete de sensações, de texturas, né? E ela trabalhou com ele. E aí, acho que 2 meses, 3 meses depois, a gente foi numa festa e o Christopher foi sozinho no brinquedo. Eu fiquei, tipo, chocada. E ele foi, tirou o tênis lá e brincou. Então, assim, o filho Té, ele acaba fazendo terapia pra aprender a fazer coisas mínimas que qualquer outra criança faça, mas que pra ele é um grande obstáculo, sabe? E se a gente insiste na terapia, ele faz, ele melhora, ele resolve. E isso é pra ajudar os nossos filhos. Então, ele ficou muito tempo sem a TO. E aí eu vi que essas questões começaram a voltar pra ele. Já não queria mais ir no parque, aí tem atividade na escola, ele não quer participar, aí a gente vai em outro lugar com a família, ele também não quer entrar. Então, assim, eu entendo que se você não trata, ele vai regredindo. Gente, isso que eu falo é tudo sobre mim, sobre a minha realidade com meu filho, vivendo o autismo do zero, sem uma outra referência, sem uma outra pessoa de ajuda. A referência que eu tenho são as outras mães que estão lá tratando, que também estão vivendo do zero. Essa é a nossa referência. A gente trata ali, criamos um grupo no WhatsApp, a gente se fala, e aí uma vai ajudando a outra, e quando vai chegando mãe nova, que é aquela sensação de desespero, de fim de mundo, não sabe por onde ir, a gente vai se ajudando. Então, eu entendo que se a gente não trata, os sintomas pioram, né? Os sinais, os traços do autismo gritam na frente. Então é isso. E aí essas questões são muito gritantes pra mim, principalmente a TO e a fono. Claro que tudo é um pacote, tudo faz parte da intervenção, que nem a psicomotora. Agora o Christopher precisa de uma psicopedagoga, ele não tá... Ele tem muitas questões de psicomotricidade fina, né, que fala de segurar um lápis, de tatear. Ele também não gosta de desenhar. E aí ele vai pra primeira série, ele precisa aprender a escrever. E, gente, assim, se você for ver, parece coisas mínimas, mas num contexto geral, num acumulado de situações que ele tem dificuldade, são muitas coisas para serem tratadas. E eu só sou uma pessoa. Eu não sou especialista, eu não me formei pra isso. Eu fiz uma faculdade de jornalismo que eu acabei não terminando também. Não sei tratar esse tipo de coisa. E o que eu faço é isso, ler, estudar. Eu vejo outros canais também no YouTube, nas outras redes sociais do pessoal que fala sobre isso, que vive sobre isso, e eu vou descobrindo. E aí, por conta dessa situação toda que eu falei aqui, é que eu decidi mudar ele de clínica. Então, hoje é uma segunda-feira. Eu vou tentar postar esse vídeo hoje ainda à noite. O Christopher começa nessa nova clínica. Eu não gosto de ficar criando expectativa, porque se a expectativa não é correspondida, a gente fica com a decepção. Olha, eu sou sinceramente de doida. Mas eu tô esperançosa. Não com expectativa, estou esperançosa que essa clínica venha pra melhorar, que o tratamento do Christopher vai ser melhor, vai ser mais intenso, é aba, ele não tinha tratamento aba, né, então não era algo específico pra ele, o que tinha pro dia, pra aquelas crianças no geral, todas elas faziam juntas as atividades, e claro, sempre davam resultados, né, não é que não dava resultado, mas ali nessa nova clínica ele vai ter uma intervenção diferente. O ambiente, ai gente, o ambiente é incrível comparado a onde eu estava, é incrível, assim. E pra nós também, né, porque, gente,
são 4 horas de terapia. Hoje eles abriram 5, então eu tô entendendo que sejam 5 horas. São 5 horas que eu fico ali sentada esperando. Vocês têm noção de quanto tempo é isso? É muito tempo. E aí é uma outra questão que eu preciso abordar em outro momento, porque isso me pega muito. É complicado. Eu preciso tratar o meu filho, eu tenho total noção disso, mas eu também gostaria de fazer alguma coisa por mim. E aí a gente fica meio que preso, assim, não tem como fazer. Lá onde eu tava tratando, não tinha o que fazer. Só tinha que sentar lá e esperar, porque não podia sair. Nessa nova clínica eu já posso sair. Eu vou hoje lá conhecer o que tem em volta. Eu vi que tem mesas, tem tomadas, tem sofá, tem poltrona e tem cadeiras. Lá onde só tinha, era tipo uma recepção hospitalar mesmo, assim, só as cadeirinhas, você senta lá e espera. Vou conhecer o ambiente, ver direitinho o que eu posso fazer, porque eu não gosto de me acomodar, de ficar lá sentado esperando levar um filme e ficar assistindo os filmes por 5 horas. É muito tempo, sabe? Então eu vou ver o que eu faço, vou conhecer o ambiente. Olha quanto assunto no vídeo só. E aí vamos lá para o nosso perrengue, porque é longe, a gente vai pegar 3 ônibus e 1 monotrilho. É isso. Esse é o primeiro dia do Christopher numa nova clínica, é um novo recomeço de uma longa jornada que nós temos pela frente, porque não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ser curto o tempo de tratamento dele. Eu tenho total consciência que ainda são muitos anos de terapia, muita coisa para tratar, e eu vou insistir. Então é isso. E vamos nos falando. Eu espero que dê tudo certo e eu espero que no futuro o Christopher entenda que tudo que eu fiz, que o pai dele fez, que não consegue estar muito presente porque está sempre trabalhando para manter essas questões financeiras, foi tudo para ajudar ele, para que ele se desenvolvesse, que ele seja um adulto, um adolescente completamente independente e funcional. Ele é uma criança completamente funcional. Ele só não é independente ainda porque ele precisa da gente para várias situações. Mas que ele consiga desenvolver a independência dele e é só pro bem dele, assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem falar mais sobre, deixa aqui nos comentários, tá? Preciso que vocês comentem para engajar o canal, pro YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Deixa o seu like, compartilha se você puder me ajudar. E deixa aqui o seu comentário aqui embaixo pra gente conversar e interagir no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!